Fala, meus amigos, vocês estão bem? Ó, vou ser rápido, não vou enrolar nesse vídeo aqui. Como que eu faço para melhorar a minha leitura? Professor, fiz a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, fiz a prova do CESP, fiz a prova de um monte de coisa, até na parte de direito eu consigo ir bem, mas a parte de interpretação de texto ferra comigo, acaba com a minha prova, eu tenho muita dificuldade. Sabe por que que isso acontece? Eu preciso dizer com todas as letras e sem medo de errar e sem nenhum pudor aqui. Você lê pouco. Professor, mas eu preciso então ser um catedrático? Não, não precisa ser nada disso. Mas você precisa ler bastante e saber o que você está lendo. Então você precisa pegar alguns textos e começar a olhar para o texto e se perguntar, quem é que está falando aqui? O que que esse cara está querendo dizer? Por que que ele está dizendo isso? Porque a maior parte das coisas, quando você precisar resolver numa questão de concurso sobre interpretação de textos, é basicamente isso. Isso, eu sou advogado, sou procurador, todo mundo sabe aqui, mas assim, o que eu geralmente faço é olhar as petições que são colocadas e analisar o que que esse cara está dizendo, o que que ele quis dizer, o que que ele não disse, o que que eu posso entender, o que que eu posso interpretar daquilo que ele está dizendo, quais são as conclusões que eu posso tirar daquilo, e você precisa ler mais. Professor, mas eu não tenho muito tempo, mas você consegue. Se você se dedicar um pouquinho, nós estamos começando o ano, você precisa pegar esse ano de 2022, se você se propõe a passar no concurso, entenda, você vai precisar ter um contato maior com a leitura e uma leitura crítica, uma leitura crítica. Cada um tem a sorte ou tem o azar, ou enfim, não sei qual é o nome, de durante a sua adolescência tal, ter conseguido ter acesso a meios de comunicação. Eu acho que eu já falei até numa aula aqui que o meu pai assinava 2 jornais de grande circulação e todos os dias chegavam esses jornais em casa. E aí o que acontece? Em todos os dias, os meus professores lá da escola me incentivavam a ler os editoriais dos jornais, ou aquelas primeira, segunda, terceira página que tem ali comentários, que tem matérias, que tem assuntos com opinião, com um monte de coisas. Isso é bom. Eu acho muito importante que você desenvolva o seu senso crítico. Professor, o que que eu devo ler? Você pode ler qualquer coisa, você pode ler desde gibizinho da Turma da Mônica. Ah, professor, mas isso vai cair no concurso? Olha, entenda. Se você conseguir interpretar o que está ali, imagina, você pega uma situação de um gibizinho, olha o que está escrito e tenta reescrever na sua cabeça aquilo que está ali de um modo mais formal. Será que isso não poderia ser importante como um exercício para você? Poderia. Mas é claro, né? A gente até, pela idade, a gente até não consegue mais ter tanto acesso assim a gibis e nada disso. O que eu aconselho que você faça? A coisa mais barata que tem na sua vida. E veja, eu não estou aqui impondo nada para ninguém, nem é o meu objetivo. Mas sabe o que você pode fazer? Pega a Bíblia. Sério. Pega a Bíblia. Nem digo para você ver os evangelhos. Pega lá, por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia, né? Para quem não sabe, eu sou formado em teologia também, né? Não sei se você tem essa dimensão. Mas aí o que você pode fazer? Para você começar a mexer com a sua cabeça, independente de questão de religião, nem nada disso, mas sabe o que você pode fazer? Pega lá, abre aqui, ó, estou aqui no livro de Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Ó, tem um versículo do capítulo 1 de Juízes. Ó quanta coisa você poderia daqui extrair. Ó, pelejar, o que é pelejar? Pelejar é lutar. Ó, que legal, né? Quem dentre nós? Então, dentre é quem daqueles que estão dentro do nosso povo vai fazer tal coisa? Aí será que isso você não consegue entender que os significados das palavras podem, claro, ter dimensões interpretativas que podem levar você a entender melhor uma certa história, um certo assunto? Então veja, o que eu sugiro que você faça? Pegue um livro, aqui um livro histórico da Bíblia, pegue aqui, ó, Juízes. E aí começa assim, Novas Conquistas. Então é o título, Novas Conquistas. E aí começa, depois da morte de Josué. Então você está lendo isso e você fala, pô, tem um cara que chamava Josué, nem sei o que ele fez, não sei o que ele foi, mas ele morreu. Então tudo isso que está acontecendo agora, eu consigo me localizar temporalmente com o quê? Com a ideia de que tudo isso é pós a morte do Josué. Então veja, um versículo que eu consegui extrair quantas coisas. Olha quantas coisas eu consegui extrair. E aí veja só, o versículo 2, respondeu o Senhor, Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então o que significa? Que Deus estava falando aqui, segundo o que diz a Bíblia, que Judá vai subir no meio desse povo.
Agora, quem é Judá? Então, Judá, será que é uma pessoa? Será que é uma tribo? Veja, quem já lê a Bíblia há muito tempo sabe que houve lá as tribos todas, mas o que eu quero que você entenda? Quem está sendo o destinatário das palavras? Para quem isso aqui está sendo escrito? Como que isso aqui pode te ajudar numa prova? A prova é exatamente a mesma coisa. O seu examinador vai colocar para você lá um texto, geralmente um texto muito mais técnico, né? Não tem nada a ver com Bíblia, com nada disso, mas o princípio é o mesmo. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você tenha em mente. O princípio vinculado àquilo é o mesmo. Você vai olhar e você, se for o caso, vai grifando palavra por palavra, tentando entender, tentando mastigar, tentando discernir tudo que está escrito ali. E veja, eu não quero nem entrar no caráter espiritual, nem nada disso, mas de história mesmo, de você entender uma história. Veja, a interpretação de texto é muito mais você ter a exata dimensão de uma história, você entender o que está sendo contado ali, ainda que seja um texto técnico. Por exemplo, eu tenho outros livros aqui, tenho o livro do Nietzsche, tenho o livro aqui, O que é Dialética, tenho o livro aqui, O Processo, do Franz Kafka, é uma história bem interessante. Tenho aqui livro O que é Sindicalismo, tem vários livros aqui. O que você pode fazer? Pega, abre uma página do livro e começa a tentar entender o que está sendo dito ali. Então veja só, eu abro aqui no livro do Franz Kafka, O Processo. Quero que me faça um retrato. Que faça um retrato seu? Perguntou a jovem, abrindo desmedidamente a boca e dando leves golpes no peito de cá, como se tivesse algo extraordinariamente surpreendente ou insensato. Depois, erguendo com ambas as mãos a saia, por si muito curta, correu o mais depressa possível. Veja, é um relato aqui do que está acontecendo. Será que você consegue fazer esse exercício? Claro, o mais barato, porque a maior parte das pessoas tem, eu sei que existem pessoas que também moram no nosso país que não tem Bíblia em casa, nem nada disso, mas assim, se você tiver, é um exercício fácil. Cara, pega um livro, esses livros lá do Antigo Testamento, um livro histórico que você pode pegar a partir de Juízes, você pode ir até Reis, Samuel, Reis, Crônicas. Pegue e tente entender a história. Tente entender quem está falando, quem é que está agindo ali, o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque isso vai te ajudar na hora de você fazer uma prova. Porque aí você vai ser aquela pessoa que vai ler um texto com outros olhos. Você vai ler o texto com outra visão. Você vai ler o texto entendendo, olha, isso aqui o cara quer dizer isso aqui a pessoa quis dizer isso aqui significa tal coisa. Isso é muito importante. Se você quiser, pegue livros técnicos também, livros aqui, ó, livros de literatura, livros, enfim, livros aqui de filosofia, seja lá o que for. Os textos que caem geralmente em concursos, muitos deles são textos extraídos de livros técnicos. Então eu já vi concursos com um texto lá do Guimarães Rosa, já vi concursos com texto do Graciliano Ramos, né? São textos complicados, são textos que não são fáceis. Agora, se você tiver esse exercício de mastigar as palavras que você está lendo, eu tenho certeza absoluta de que você vai melhorar a qualidade da sua leitura. O grande ponto que eu às vezes estou olhando para a câmera de um lado e às vezes a câmera do outro aqui, né? Mas por favor, releve isso, né? Eu acho que a câmera é aqui, ó. É porque eu tô filmando com o celular e tem duas câmeras, então eu não sei onde é que eu tô. Mas olha só, qual é o ponto? A grande questão é que você, se tem dificuldade num concurso com interpretação de textos, entenda, você precisa ler mais. E você precisa passar por esse desconforto, sim, na hora de você passar por um concurso. Por quê? Porque o concurso é muito legal quando você passa, quando você é aprovado, quando você tem o nome na lista, quando você recebe a ligação dizendo, olha, você pode vir aqui para você tomar posse, você vai tomar posse semana que vem. Junte aí os seus documentos e vem aqui escolher em qual banco você quer abrir a sua conta, sabe? Então é lógico, é ótimo isso. Agora, até que isso chegue, por vezes você passa por algum desconforto. E eu acho importante que você, neste começo de ano, já tenha esta exata dimensão. Eu preciso passar por esse desconforto, porque é esse desconforto que vai me fazer crescer. De entender. Cara, e veja, as pessoas são tão ruins em interpretação de texto e são tão mal alfabetizadas, né? Por quê? Porque hoje em dia você tem lá a Bíblia na linguagem de hoje, tradução na linguagem de hoje. Nem pegue essas edições. Por mais que, se for para começar, pode até começar por elas. Mas, veja, existem os textos normais aqui da Bíblia que não são nessas traduções linguagem de hoje, eles são com um vocabulário até mais complexo.
Entenda, faça a leitura, se for o caso, pega um dicionário, entra no celular, olha ali o significado das palavras. Isso é muito importante, porque a dificuldade que eu vejo que as pessoas têm em interpretação de texto, mais do que qualquer coisa, não é o texto em si. A dificuldade é saber ler um texto. Você sabe ler um texto? Você sabe olhar para um texto e identificar quem é que está falando? Para quem ele está falando? Qual é a ideia que ele quer passar com aquilo? Por que ele está falando aquilo? Quem está ouvindo aquilo? Quais são as consequências do que essa pessoa está dizendo? Então, tudo isso é muito importante. Eu convido você neste começo de ano. Se você não tem nenhum livro, professor, olha, tenho uma dificuldade em casa, não tenho muito livro, não tive acesso a estudo, só tive o ensino médio mesmo, não fiz faculdade, não fiz nada. Por onde eu posso começar? Cara, pode parecer um absurdo e você pode achar que eu estou viajando. Pega a Bíblia, pega um livro lá, pega, por exemplo, o livro de Juízes e começa a ler. Pega lá o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, pega o livro de Ruth, um livro bem pequenininho, começa a ler, começa a entender a história. Por quê? Porque se você não se esforçar para isso, se você não fizer esse exercício, saiba, você vai ter muita dificuldade na hora da prova. E o que por vezes o seu examinador sabe é que você é uma pessoa, ou a maior parte das pessoas que está ali fazendo a prova tem uma dificuldade crônica de leitura, uma dificuldade crônica de entender o que está escrito, uma dificuldade crônica de olhar para uma frase e perceber qual é o contexto daquela frase. E você precisa fazer isso, tá? Não quero aqui incentivar você a fazer isso para fins de religião, cada um tem a sua, não vou me meter nisso e fique à vontade porque, até para questionar o que eu estou dizendo, mas assim, eu não quero aqui misturar as estações, né? Não quero misturar as enfermarias aqui, mas eu quero recomendar altamente que você pegue um livro da Bíblia e entenda o que está sendo dito. Quais são os verbos que estão sendo usados ali? Quais são as palavras? O que a pessoa quis dizer? Para quem ela está dizendo? Se você fosse dizer com as suas palavras, como você diria aquilo? Isso é muito importante. Eu vou dizer para você por quê. Sou filho de professora e a minha mãe me educou com os livros do Monteiro Lobato. Hoje o Monteiro Lobato está aí questionado, tem muitas coisas ruins que ele acabou escrevendo também, mas qual é o ponto? Eu ganhei, quando eu tinha, acho que 10 anos, 11 anos, uma coleção desse tamanho aqui, assim, de livros. Tinham, acho que uns 13, 14 livros, chamado Reinações de Narizinho. E todos os dias, a minha mãe, quando ela chegava da escola, minha mãe era professora, quando ela chegava da escola, ela me colocava no quarto e pedia para que eu lesse um capítulo daquele livro e depois eu explicasse para ela o que aquele capítulo estava dizendo. Mas isso eu tive na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência. É claro que muita gente não teve esta sorte, não teve este presente, mas existe uma necessidade de você, de algum modo, suprir essas falhas, de você, de algum modo, suprir essa necessidade. Você precisa ler um texto e entender o que é que está sendo escrito ali, quem está falando, por que ele está falando, o que ele quis dizer, o que ele não quis dizer. Tudo isso é muito importante. Se você quer passar no concurso em 2022, você precisa entender que a interpretação de texto vai ser crucial, vai ser fundamental. E uma forma que eu, como professor, sou professor de direito. Trago até algumas coisas aqui de português também, até já trouxe na época do concurso de escrevente algumas questões de matemática aqui, mas qual é o ponto? Eu quero te orientar. Por quê? Porque as pessoas são mal orientadas, as pessoas não têm a mínima dimensão do que é ler um texto, do que é interpretar um texto. Então como que você começa? Começa pela coisa mais trivial possível, que pode parecer trivial, mas não é. Pega um livro histórico aqui da Bíblia, pega aqui Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Reis, e tente entender o que está sendo dito, quem está falando, quais são os personagens. Isso é muito importante, tá bom? Esta semana eu vou colocar para os alunos lá do Base Jurídica um cronograma do que nós vamos fazer. Já adianto para as pessoas que, como o concurso para a Câmara de São José está perto, eu vou gravar algumas aulas relacionadas a isso, mas é claro que todos os outros assuntos de oficial de promotoria e tantos outros assuntos continuarão sendo tratados, mas nesta semana, pelo menos, eu vou dar prioridade para isso, mas a gente vou colocando lá dentro da plataforma as informações. Claro, agora começou o ano, então a gente tem que retomar tudo aqui e acho que é muito importante que você pense nisso, que você
Tente aperfeiçoar a sua leitura. Agora, antes de sair o edital, antes de sair qualquer edital, que você seja uma pessoa mais versada, mais letrada, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. O que está sendo dito, como está sendo dito, por quem está sendo dito, por que está sendo dito, com quem ele está falando, para quem ele está falando, o que ele quis dizer. Isso tudo é muito importante, tá bom? Acho muito relevante que eu faça esse vídeo aqui. Se você gostou, eu só vou pedir, por favor, que você dê um like ou dislike se você não gostou, que você reaja, colocando o joinha ou o joinha para baixo, não tem problema nenhum, mas o importante é que você possa clicar aqui, tanto no gostei ou não gostei, porque isso faz com que o YouTube possa mostrar esse vídeo para tantas outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!